Olá, bom dia! Que delícia começar a semana aqui com você. Que delícia começar a semana pensando, refletindo, buscando um melhor desenvolvimento emocional para o seu filho. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nessa nossa live de hoje, nós vamos falar sobre o autismo. Na verdade, o nome correto é transtorno do espectro autista, porque temos diferentes espectros, temos diferentes gradações, vamos dizer assim, desde sintomas mais leves até sintomas mais graves, mas é muito importante que a gente possa refletir sobre esses pontos para justamente buscar um melhor desenvolvimento emocional do seu filho. Eu tenho recebido muitas crianças com suspeita de autismo na clínica e justamente vejo que se de uma certa forma nós temos sim hoje em dia muitos casos, também nós precisamos tomar cuidado para o diagnóstico correto. E foi por isso então que eu chamei hoje, deixa a nossa convidada aqui já entrou, foi por isso que eu chamei a convidada de hoje, a Alita Contato. A Alita, ela é mãe do Rafa. O Rafa é uma criança que foi diagnosticada com autismo. Tô aqui, Alita, dizendo, tudo bom? Tudo, e Bom você? dia, tudo jóia. Tô aqui dizendo da importância da gente falar, né, sobre esse assunto, falar sobre o transtorno do espectro autista, que esse é o nome correto. A gente fala de autismo, né, para facilitar aí a comunicação, né, mas a gente tem hoje não várias classificações, uma classificação única, que é o transtorno do espectro autista, com diferentes gradações aí dentro desse espectro. E aqui eu estava dizendo da importância da gente olhar, né, para essas crianças, olhar para esses diagnósticos, porque hoje a Organização Mundial de Saúde estima que uma em cada 160 crianças apresenta sintomas aí do autismo e aí da importância da gente olhar, diagnosticar e intervir adequadamente, né? Porque sim, precisamos, eu acho que a gente estava falando, né, Alita, não é rotular, mas é entender o que está acontecendo para poder ajudar os nossos filhos, para poder ajudar os nossos pacientes, e eu acho que esse é o nosso objetivo de hoje. Mas vou deixar então você se apresentar aqui para quem está nos assistindo hoje. Toda segunda-feira, às 11h11 da manhã, nós temos a nossa mentoria bônus, né? Eu falo que a mentoria é a mentoria de mães, para que a gente possa evoluir a cada semana no nosso maternário. Então, são lives assim rápidas, 20, 30 minutos. A ideia não é a gente se demorar, mas que a gente possa refletir sobre aspectos tão importantes sobre o desenvolvimento emocional dos nossos filhos. Então, vou deixar você se apresentar e quero já, né? Já falei bastante, mas a ideia hoje é te ouvir. Quero que você já se apresente e já comece, então, a contar um pouquinho da sua história pra gente. A gente também fica à disposição, pessoal, para que vocês coloquem as dúvidas, os comentários. A ideia é que seja um bate-papo. A gente não tem nada muito estruturado, né, Alita? A gente quer conversar e compartilhar com vocês e evoluirmos juntas enquanto mães. Isso aí. Gente, dá para me ouvir, beleza? O áudio tá beleza aí, Dani? Tá? Meu nome é Anita, eu tenho anos e eu tenho o Rafael de 3 anos e meio, tá? O Rafael foi diagnosticado faz exatamente um ano. E aí, só corrigindo, Dani, uma a cada 44 crianças está no espectro. Olha só, eu peguei esse dado de hoje, Alita, mas bom saber, então, que bem Vamos interessante. Obrigada. com calma. Então, há um ano atrás, o Rafa estava com 2 anos e 4, né? O Rafael não falava, ele falava, balbuciava algumas coisas, né? Das letras do alfabeto, dos números. Então, o Rafa
um ano e meio, ele sabia o alfabeto, ele tinha esse grande interesse por essas coisas em específico, né? Alfabeto, letras, números, formas. Então, por exemplo, a gente ia no parquinho com o Rafael, ele não descia no escorregador. Ele não, ele queria, no gira-gira, ele queria só ver o gira-gira girar, mas ele não subia, ele não tinha esse interesse de subir no gira-gira e fazer ali a brincadeira, né? Uhum. Chamava o Rafael, ele não atendia. Mas, para mim, eu não entendia, né? Quando a gente recebeu, quando a gente foi procurar ajuda, foi quando eu fui para Cascavel, na Páscoa do ano passado, e lá entre os pinhos, os tias ali, eu vi que o Rafael, ele estava tendo muito choro, ele estava muito manhoso, ele se jogava no chão, né? O Rafa não interagia com outras crianças, somente se tivesse as coisas do interesse dele, que eram ali as formas, as letras, né, e tudo. A minha maravilhosa mestre está aqui também. Lu, beijo, beijo. Obrigada a todas vocês que estão aqui, viu? Então, quando eu voltei de Cascavel, dessa viagem, a gente decidiu procurar ajuda. Então, eu encontrei um local aqui em Londrina, que é de desenvolvimento humano infantil, e a gente com o Rafael e nós tivemos o diagnóstico. Na verdade, Uhum. o diagnóstico é o neuropediatra, mas eu perguntei para a terapeuta, tem um nome? Porque a família começa a perguntar, "Mô, esse menino tem problema, né? Uhum. Sim. Fala, por que esse menino ele está se jogando no chão? Esse menino tem problema. Então isso atinge a gente assim de uma forma terrível, sabe? O quanto, né, esse julgamento, na verdade, né, o quanto que para nós mães esse julgamento parece que nos coloca em xeque, né, na É, nossa maternidade. E ele é frequente não só no autismo, mas em todas as situações, né? a verdade é que eu sempre falo assim, Dani. Todos nós sofremos algum tipo de preconceito. Todos nós temos a nossa salva no seu isso no YouTube, ele tá vou. Uhum. Todos nós temos uma dificuldade. Eu tenho facilidade, por exemplo, na minha área, né, em fazer micropigmentação, em arte, em pintar telas. Eu tenho muita facilidade para arte, mas eu tenho dificuldade em outras coisas, né? Então, quando a gente já continua a história de como foi o diagnóstico, tá? É só para a gente entender que quem está me assistindo aqui, todos os dias eu atendo vós, irmãs, cunhadas, que sabem que os pais sabem que o filho tem um grau de dificuldade em algum aspecto, mas nega, né? E quando a terapeuta chegou para mim e falou assim, eu falei, tem um nome? Ela falou, tem, você quer saber? Eu falei, quero saber, porque quando as pessoas me perguntarem, eu vou falar, ele tem tal coisa. Uhum. E nós já Sim. estamos tomando as providências. Não pode ter medo, né? Então, quando ela É. falou autismo, claro, o seu mundo cai. Você fala, mas será? Tem um exame? Não, não tem um exame. O diagnóstico é clínico. Uhum. Sim. Então, para E o você. quanto que o rótulo, né, ele é libertador, não no sentido justamente de rotular ou limitar a criança, né, mas justamente para poder dar todo o suporte necessário, não para limitar, mas para ir além, né? Exato. Então, quando ela falou autismo, eu tinha um norte. Então, quando as pessoas. Mandei, me preparei. Nós ficamos aqui 3 dias. E é impressionante como o olhar para sua criança muda. A gente mudou o olhar com ele de uma forma e eu falei: tudo bem, meu amor, agora vai ficar tudo bem. Agora a gente sabe como te ajudar, né? Uhum. Sim. Aceitar o diagnóstico, claro, leva um tempo, é uma mudança muito grande, é algo que você não esperava. Mas a primeira coisa que veio na minha cabeça, o meu filho vai sofrer preconceito. Porque, infelizmente, as pessoas têm um grande preconceito, e não é só com o autista, é com qualquer outra pessoa que seja diferente. Existe o preconceito com o gordo, com o magro, com o que é muito alto, com o que tem cabelo grisalho, com os negros, com quem é muito branco. Existe o preconceito. Então, eu falei, o que que eu preciso e o que que eu vou fazer para diminuir esse preconceito que meu filho vai Uhum. sofrer?
né? Sim. Então, daqui 3 dias, ali pesquisando, procurando, compramos, Uhum. fomos pesquisar na internet, fomos para os YouTube Uhum. da vida e fomos aí. Bom, é isso que a gente E, são E o terapias? quanto que é importante, sabe, Alita, essa postura enquanto mãe. Eu já te falei, né? Além de uma profissional maravilhosa, e a Lu colocou aqui também, te acho uma mãe maravilhosa, porque eu tô aqui toda segunda dizendo disso. Vamos ter dificuldades inúmeras com os nossos filhos, mas não adianta a gente fechar os olhos, né? É. Não adianta a gente apagar a luz. Os móveis continuam ali, as dificuldades continuam ali. O que, que a gente precisa? É buscar essa clareza, essa evolução. Então, eu vou pesquisar, eu vou estudar, né? Quais são os caminhos, o que eu posso fazer e como eu vou ajudar essas crianças, né? Fechar os meus olhos ou fechar, né? Apagar a luz, como eu disse, não vai ajudar em nada. Vai se tornando uma bola de neve, a criança vai sendo cada vez mais incompreendida, a família vai se ficando cada vez mais cansada, né? E é, quando você aceita o diagnóstico rapidamente, tudo muda. Há um ano atrás, o Rafael, ele não dava função para as coisas. E eu não entendia isso quando a terapeuta perguntou para mim. Ela falou assim, Alita, ele dá as brincadeiras? Eu falei, o Rafael brinca, o Rafael... Porque realmente, gente, mãe e pai, a gente vê, mas assim, é a criança mais perfeita do mundo, entende? Então, assim, realmente eu não entendia quando ela falava, Uhum, ele dá função. Eu falei, não sei o que é dar função. Ele brinca, sim, ele brinca. Ela uhum, 2 ou 3 exercícios na sua casa, tá? Você vai listar, você vai pegar 10 objetos. Você vai pegar um chinelo, você vai pegar uma escova de dente, uma escova de cabelo, você vai pegar um guarda-chuva, você vai pegar uma almofada, você vai pegar 10 coisas e vai colocar na frente dele. E você vai pedir para ele qual o objeto que usa para limpar os dentes. E eu fiz isso com o Rafael. E uhum. simplesmente nada. Ele só olhava e pegou e foi para lá e ficou andando, não fez. Uhum. Falei, bom, tá. Só um pouquinho. Da função, gente, é justamente entender o significado, né? Para que serve? A criança com transtorno do espectro autista, ela tem muita dificuldade com o simbólico, né? De abstrair o significado concreto do objeto, de dar essa função, de entender para o que serve. Então, quando a Alita fala dessa questão de dar a função, sim, as crianças elas vão brincar, mas de um outro jeito, em que o carrinho não é exatamente o carrinho. O carrinho, ela vai ficar vendo aquelas roda rodar, como a Alita falou, vendo gira-gira, mas não entendendo que aquilo tem uma função dentro de um contexto, né, Alita? Se ele não consegue desenvolver essa função, esse olhar para as coisas, né? Como que ele vai desenvolver, como que ele vai saber se defender, como que ele vai saber fazer as coisas do dia a dia que é necessário, né? Então, um outro exercício que ela pediu para a gente fazer é abrir um álbum de fotos e pedir para ele apontar onde estava a mamãe, onde estava o papai, onde estava a vovó, né? E ele também não apontou. Uhum, Então, depois que a gente fez tudo isso juntamente lá com o trabalho, nós fomos na neuropediatra e ela deu o diagnóstico, né? O meu esposo ficou muito chocado, porque ele falou: tá, mas você nem olhou para ele, você já falou que ele é autista? Daí ela falou: olha, meu arroz com feijão, seu filho é autista, provavelmente tem algum autista aí na família também, já meio que falando ali, né? Então, nós ainda não temos um diagnóstico fechado com o esposo, mas muito provavelmente, e o que me deixa confortável e também nós temos aí o Ricardo, né, que hoje é um autista nível 1, antes se chamava Asperger, né, mas esse termo está caindo, e, uhum, e conseguiu se formar na faculdade, conseguiu casar, conseguiu filhos, né? Então essa é a maior preocupação que a gente tem com futuros uhum. filhos, né? Sim. Quando a gente tem futuro incerto. Não que uma Uhum. criança com uma criança típica seja certo. Mas com uma criança típica a gente tem um pouquinho mais de receio, porque realmente eles não entendem, eles têm um pouquinho mais de dificuldade de entender algumas coisas da vida.
Então, depois do diagnóstico foi muito libertador. E o que eu vejo muito, assim, quando hoje eu levo o Rafael para brincar em praças, para brincar com outras crianças, é que realmente tem um amiguinho que vai incluir ele, né? Então, o que eu mais luto hoje é pela inclusão de qualquer ser humano que esteja nessa terra, porque a gente precisa ser amado, a gente precisa dar amor, a gente precisa ensinar isso para as nossas crianças. E por onde eu passo, eu sempre vou deixar uma mensagem, porque não é fácil ser mãe atípica, família atípica, a gente realmente vive para estímulos com ele. E agora tem o irmãozinho, né, que está sendo muito legal para ambos. E eu sei, Dani, eu acho que tudo não está perdido. Eu acho que tem muita criança que inclui, porque eu já levei o Rafael várias vezes em parquinhos e tal, e sempre tem um que vai virar amigo dele. Normalmente, assim, são crianças mais velhas que conseguem levar o Rafa, e o Rafa hoje brinca. Ele ainda tem muita dificuldade de entender as brincadeiras, né? Mas olha só, em um ano, fazendo as terapias, fono, TO, psicopedagoga, pedagoga, né? O Rafael consegue já fazer uma pergunta, ele já tem curiosidade, ele já consegue responder uma pergunta, ele sabe que ele é o Rafael, ele sabe quantos anos ele tem, né? Ele sabe a parte dele, ele sabe, então eu ensino também muita questão para ele, né? Eu morro de medo, assim como qualquer mãe, eu ensino para ele todos os dias. Então a gente vive para esses filhos, né? O Sim. Rafael, ele tem uma inteligência que é um pouco fora do comum da idade dele, 3 anos e meio. Ele já lê, ele já escreve, sabe todos. Sim. E aqui, Alita, você citou a questão dos níveis e do Asperger, né? Só também para esclarecer um pouquinho, o Asperger é um nome anterior, né? Anteriormente, numa classificação mais antiga, a gente usava esse nome para aqueles autistas que a gente chamava de alto funcionamento, aqueles com um QI mais elevado, que a gente vê que é o caso do Rafa, tanto na questão da alfabetização, quanto de alguns aprendizados aí que ele consegue captar bem rapidamente, né? Hoje, a gente não usa mais essas diferentes classificações, como eu disse para vocês no início, é um espectro. E aí, dentro desse espectro, nós vamos ter, assim como nós temos na população em geral, tanto pessoas com QI mais elevado, quanto autistas com QI mais elevado, quanto também temos autistas que têm deficiência intelectual, isso também pode acontecer, porque antigamente na sociedade parece que o autista era só aquele do hiperfoco, do hiperinteresse e que se saía muito bem em determinadas habilidades. Outra coisa que eu vejo também, que é muito comum eu escutar na clínica, não, mas ele fala, então não tem autismo. Ou não fala, então tem autismo. Né? A comunicação é um dos elementos, mas não é o único elemento do diagnóstico. E aí não é só a comunicação, mas a interação social, também nesse aspecto simbólico ou não. E aí a gente, né, na verdade, a gente, no sentido, né, da sociedade aí americana, de psicologia, psiquiatria, acabou com esses montes né, de denominações e hoje a gente fala de níveis de autismo. Níveis 1, 2 e 3, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, Alita, que eu sei que você é uma super estudiosa do assunto. Quiser falar aí, eu falei da comunicação, né? Eu sei que você te chamou a atenção, então se você quiser falar sobre isso. Eu tenho, como eu vivo isso, né? Eu não vivo autismo com grau elevado, né? O Rafael, quando ele chegou ele foi classificado, porque existe uma classificação, e eu acho importante também. Acho que a gente não tem que falar sobre isso. Ai, não, é grau 1, é levinho, né? Não, não é levinho. Você pensa, olha só, como que eu vou ter que agir agora? O Rafael vai entrar na escola agora, ano que vem, ele vai ser P4. Como que ele vai aprender o alfabeto se ele já sabe desde 1 ano e meio?
como que esses colegas vão olhar para ele? Como que ele vai conseguir com essas crianças? Entendeu? Então, assim, ele já vai estar ali um nível mais elevado, ele vai ter que ter uma professora só para ele, mas isso tem que ficar meio para que ele não se torne um diferente, tão diferente dos coleguinhas, né? Uhum. Cada nível de autismo exige a sua dificuldade, né? E por isso que é importante que você, pai e mãe que está me vendo, que você ensine o seu filho que todos os coleguinhas, eles merecem participar das atividades, todos os coleguinhas, eles têm algo para ensinar e você tem algo a aprender com eles, né? E falo, falar quem tem o preconceito é o adulto, a criança não tem o preconceito, só vai ter se ela for criada nesse meio, né? Uhum. Então, independente da dificuldade que o filho tenha ou que o coleguinha apresente, eu acho que a gente, como mãe e pai, tem que trabalhar a inclusão dentro de casa e é todos os dias, porque você vai numa praça, você vai numa festinha de aniversário, você vai e sempre vai ter um amiguinho que está lá mais quietinho, né? Então, incentive o seu filho, vai lá, chama o coleguinha, né? Tenta Uhum. pergunta, se ele não responder tudo bem, traz ele para brincar junto, né? A primeira vez que eu vi o Rafael dentro desse um ano, que hoje ele já fala, ele já consegue saber tomar banho, ele já consegue se vestir, né? Tirar a roupa, colocar a roupa, ele já consegue, se eu falar para ele, filho, leva ali em cima da pia, ele leva em cima da pia, ele já sabe o que é levar, ele já sabe Uhum. em cima, embaixo, quente, frio, dentro. Então, essas são as dificuldades que a gente enfrentou e enfrenta, né, com o Rafael, né? Em específico, a gente está falando dele. Então, para você que não entende, como eu também não entendia, eu acho que essas dicas são valiosas. O seu filho sabe o que é em cima, o que é embaixo, ele pega em massinha, ele pega em terra, ele pisa na grama, tem muito sensorial. Quando ele ouve muito barulho, ele põe a mão na cabeça, ele tampa, Uhum. pede ajuda do jeito dele, né? Ele come de tudo, ele consegue comer pastoso, ele só come seco. Então, isso é para você observar. E se tiver acontecendo isso, leva, né? Leva numa psicóloga, em alguém especializado, para que você tenha independente se ele é autista ou não, ele precisa de alguma ajuda, né? E temos aí maravilhosos profissionais para ajudar nisso. Às vezes, Uhum. probleminha na fala, vai lá, faz fono, né? Às vezes não consegue identificar o que que é a mão, o que que é o olho. O olho faz o quê? Enxerga, né? O seu filho Uhum. imita os animais, ele imita a vaca, o Rafa não imitava. O Rafa não fazia nada, gente, nada. Então, assim, Uhum. vejo meu filho hoje, ele imita tudo, ele olha tudo, ele imita, ele quer saber, ele é curioso. É uma criança que, graças a Deus, a gente aceitou o autismo muito cedo, não teve medo dessa palavra, e eu não tenho medo dessa palavra. Muito pelo contrário, eu sou muito grata a Deus por ter me dado esse filho dessa maneira, desse jeitinho, porque eu tenho certeza que ele vai ser gigante, né? O Rafael Sim. está fazendo o máximo possível, assim, a gente está dando força total aqui. E eu preparei Uhum. bem a minha família e eu falo, olha, o Rafa às vezes precisa de um tempo para ele. E eu falo mesmo, quando eu vou, olha, o Rafael não é muito que faz isso. O Rafa, você pode brincar com ele, mas você então, para trazer ele para a brincadeira, você põe um número, você põe uma letra, você põe alguma coisa ali. E aí ele vai. Uhum. Então, qual o hiperfoco do seu filho, e aí dentro disso você vai trazendo ele para as outras atividades, né? Para Uhum. o dar o Sim. Rafael foi fácil, porque a gente tem para ele, olha, vamos ver quantos segundos o Rafael vai ficar fazendo xixi, entende? E Uhum. aí estava contando, sabe? Então Sim. tudo, gente, é possível, tudo. A gente só precisa Uhum. do coração e perder o medo dessa palavra, porque assim vai se desenvolver. E eu tenho certeza que você, como pai e mãe, ama o seu filho mais do que tudo no mundo. Então, não adianta. Do jeitinho que ele é.
né? E aí, isso que você traz, Alita, é muito do que eu acredito mesmo, não só para crianças autistas, mas para qualquer criança. É a nossa condução enquanto adultos. É como a gente traz, né? Não é com brigas, não é com guerras, não é a força, mas como que a gente traz aquilo de positivo que o nosso filho tem para justamente buscar esse desenvolvimento cada vez maior e menor, né? E isso é para todas as crianças, né? Uma criação respeitosa, né? Para a gente ensinar. Olhe para o seu filho, olhe para a sua criança e trate ele como você gostaria de ser tratado. E muito melhor. Por quê? Porque o cérebro de um adulto, de uma pessoa, vai se formar completamente para compreender aos 15 anos. Então, não adianta você cobrar dele uma atitude que para ele não se jogar no chão. Você não adianta violar. Alguém te bate quando você faz alguma coisa? Não, né? Por que você vai bater no seu sobrinho? Não é esse o caminho, entendeu? A gente foi criado cheio de trauma. Então, assim, vamos deixar o amor, porque só o amor salva, só o amor cura. Nada mais. Sim. Olhe para sua criança e respeite ela muito mais, porque você é o adulto da relação. Você tem que ensinar ele. Você criar ele no amor, com certeza ele vai ser um adulto muito melhor que a gente, que é o que a gente espera. Sim. Ai, Alita, eu fico até emocionada ouvindo você falar assim, porque, né, te agradeço muito, te agradeço por essa disponibilidade. Eu sei o quanto que você é defensora da causa e defensora desse amor que você prega aí, defensora desse amor pelos outros, o quanto você põe esse amor em tudo que você faz, né? E eu acho que é muito por aí. Quando eu me proponho a estar aqui toda segunda, levando a essas reflexões, é para que a gente possa olhar para isso. Não é pelo grito, não é pela violência, é pelo amor que a gente cativa e que a gente contribui para o desenvolvimento emocional de qualquer criança. Todas elas vão ter as suas dificuldades, todas elas vão ter seus pontos aí de, né, que a gente vai, seus pontos de interesse, suas qualidades, que aí a gente vai trazer à tona para poder despertar o melhor desse ser humano, porque afinal, nosso papel de mães é esse, é contribuir para o melhor para essa criança, seja ela quem for, né? Eu até falei que eu ia separar aí uma frase para a gente já ir finalizando, tá? Se vocês tiverem dúvidas, gente, se vocês tiverem perguntas, a live vai ficar salva, vocês podem colocar no comentário. Nós estamos também no... Dani, fazer um Instagram para falar de autismo, para eu separar a minha profissão disso, canal no YouTube, que a Lu já falou, vai para o YouTube, porque lá realmente a gente vai ter um alcance também muito grande. Então, quanto Sim. mais puder levar a mensagem, quanto mais puder instruir, encorajar os pais, porque, gente, é difícil e a maioria dos pais ficam com medo do preconceito. Então, se você tem a chavinha e entender que quanto antes vocês começarem as terapias e quanto antes você desenvolver essa criança, menos ele vai sofrer preconceito. Sim, e isso é muito importante, Alita. Eu acho que socializar para que a gente não se sinta, porque muitas vezes esse maternar ele é muito solitário. Né? Então, essas trocas, eu não preciso sofrer calada aqui no meu cantinho, eu posso trocar, eu posso aprender, eu posso também ter espaços de trocas em que eu possa me desenvolver enquanto mãe e me apoiar. Eu acho que isso é fantástico. Esses dias eu recebi uma cliente e ela chegou e o Rafael estava lá. Ela chegou, ela estava com o rosto bem abatido, assim, né? Eu percebi que ela estava um pouco... E aí o Rafael estava escrevendo no chão, lá na loja. E ela falou, nossa, quantos anos ele tem? Eu falei, ele tem 3.
mas ele já escreve? Eu falei, ele vai na escolinha? Eu falei, sim, ele faz o aba. Essa mulher chorar, 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 chorar. Eu não entendi nada. E ela, aí a hora que eu acalmei ela, ela falou assim, Alita, eu acabei de ter o diagnóstico do meu filho e eu vim aqui fazer a sobrancelha com você para ver se eu ficava um pouco mais animada. E eu chego aqui e você fala que ele faz o aba na maior naturalidade. Ela Uhum. falou, então, nem tudo está perdido. Eu falei, claro que não, entende? Então, Uhum. são essas coisas, assim. Esses dias também eu recebi outra cliente que o filho tem 15 anos, mas ela não aceita. Aí ela briga, ele é expulso de escolas, ele fica de escola em Uhum. escola, porque ele não sabe. Ele não sabe escovar o dente, ele não sabe por que ele tem que se escovar, por que ele tem que se lavar, Uhum. porque ele não sabe. E essa mãe continua ficando. Negando. Olha Então, só. Né? a parte, se Deus me deu um filho autista, eu preciso fazer a minha parte, que é gritar, evangelizar, exatamente como Jesus fez. Uhum. E a gente vai fazer, entende? Uhum. O amor, Sim. palavra, levar o Sim. conhecimento. Que Oi, tem? Camila aqui. Na verdade, ó, a Camila foi uma das primeiras a Camila que me fez chegar na clínica, tá? Tem muita gente aqui, a TO, que já deu aula para o Rafael, também deixou, Uhum. Sim. tá me acompanhando, falou, cria um canal no Instagram de autismo. Uhum. A Lu falou, cria um canal no YouTube. Uhum. Então, todas essas Sim. estão aqui, elas de alguma forma me acompanham, né? E Sim. essa guerreira não é fácil, mas assim, matar no peito, por quê? Porque o que você tem por eles é maior do que qualquer outra coisa. Sim. E deve ser colocado em pauta. E não Sim. o Sim. E aí você falou, né? Nem tudo está perdido, nada está nada perdido, está perdido. né? É simplesmente poder olhar e poder. Eu coloquei aqui, né, uma frase para a gente terminar. As crianças especiais, assim como as aves, são diferentes em seus voos. Todas, no entanto, são iguais no seu direito de voar. Né? Nosso papel de mães é justamente ensinar os nossos filhos a alçarem os voos deles. Alguns vão aprender talvez mais rápido, outros vão precisar de mais apoio, de menos apoio, outros são mais corajosos, outros um pouquinho mais medrosos, mas o nosso papel é esse, né? Ensinar os nossos filhos a alçarem os próprios voos. E Alita, te agradeço mesmo por compartilhar, né? Por ter a coragem também de compartilhar essa história. É como você disse, né? Não é que é fácil, mas esconder, apagar a luz não vai nos levar a lugar nenhum. Queria que você também ficasse à vontade aí para fazer a sua mensagem final, né? O meu compromisso com as mães aqui é que é meia hora, tá? Porque eu sei que vida de mãe é corrida, mas não significa que a gente não possa parar meia horinha por semana para olhar e cuidar do desenvolvimento dos nossos filhos. Então, já vou me despedir, tá bom? Bom, muito obrigada, obrigada a todo mundo que participou. E aí eu deixo você também, Alita, dar aí a sua mensagem final. A minha mensagem sempre vai ser: olhe para a sua criança. Olhe para ela. A gente tá muito preocupado. Olha para ela. A casa tá suja. Deixa, deixa. Olha para sua criança e dê tempo de qualidade com ela. E aí as coisas vão começar a melhorar. E amor, né? É amor. Uhum, com Beijo. certeza. Certo, gente, muito obrigada. Obrigada, Alita. Vou deixar aqui salva, depois eu compartilho com você. Isso Tchau, aí. tchau. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.